Olá! Toda semana, nesse mesmo horário, nós conversamos sobre trajetórias de vida, escolhas, e através dessas escolhas compartilhar com você históricos que possam eventualmente colaborar para a sua visão de mundo possa também ser transformada, ou quem sabe você estabelecer novas rotas e novos projetos. Esse é o intuito do Câmara Livre, que hoje conversa com Tiago César. Boa parte das famílias não trouxeram alguns sobrenomes dentro dos seus nomes de batismo. Qual é o nome que não está no seu nome por uma razão de escolha dos seus pais? Na verdade, primeiramente, bom dia a todos. O nome que era de família era para ser Brito, né? Só que meu avô, que saiu de Canudos, brigado com meu bisavô, naquele momento rompeu. Na verdade, acredito que até antes dele, porque no meu avô já não tinha mais o Brito. Então, quando encontra-se toda a família, a gente brinca, você é parte do Brito, você é parte do César, porque a partir dele nasceu a família César. Então, eu tenho um pezinho nos Brito também. Do ponto de vista de ancestrais, para quem acredita, já tentando fustigar um pouco os seus modos de vida do ponto de vista de escolhas intelectuais, onde você acha que você está um pouquinho no Brito, um pouquinho no César, conhecendo esse histórico anterior teu? Olha, eu acredito que eu estou mais no lado César do que Brito, conhecendo. Até porque meu avô, ele deixou a casa dos pais dele, que tinha uma certa condição lá em Canudos. Ele narrava na época que era vivo que o pai dele e os bisavós, avós tinham fazendas e tudo mais. Ele largou tudo, não pediu herança, não pediu nada e ele falou, serei uma nova pessoa. Né, se juntou a minha avó, viveram aí quase 60 anos juntos, até a morte de ambos, né? E criou a nossa família. E eu acredito que eu tenho mais o pé César por essa ímpeto de liberdade, de buscar aquilo que acredita e até pela escolha acabou culminando na minha escolha da profissão. Que idade você está hoje, Thiago? Estou com 31. 31 anos. Eu estou anotando aqui o 31 anos do ponto de vista histórico no Câmara Livre, que é quase um documento histórico, para lhe fazer antes de mais nada um convite. Aliás, fazer no ar, sem delicado, como todo bate-papo aqui no Câmara Livre. Daqui 10 anos a gente volta a se encontrar, independentemente dos outros encontros. E daí a gente sente para olhar para o espelho e tentar ver se as suas escolhas de 31 para 41, se elas foram bastante modificadas. Será uma honra. Nesse caso, partindo desse princípio aqui, gostaria que você olhasse um pouquinho para talvez 15 anos, um pouco mais, no seu horizonte anterior. Eu estou me referindo à memória afetiva de sua infância. Todo mundo, numa determinada fase, ou da primeira infância, do início da segunda infância, guarda um fato, uma emoção, algo que lhe marcou por alguma razão. Se você agora acionar a sua memória, qual é essa imagem, qual é esse fato? Bom, se falarmos de adolescência, eu me recordo que ali em meados de 2000, 2001, a Telesp tinha sido privatizada para a Telefônica. Meu pai trabalhava na Telesp e teve uma reviravolta e acabaram mandando ele para São Paulo. E eu, 14, 15 anos, aquela fase onde você quer ganhar o mundo no peito e no grito, né? Aquele ímpeto de adolescente. Eu me lembro que certo dia nós estacionamos o carro em frente de casa e estava tocando aquela música Espelho de João Nogueira, onde no final ele fala assim, o meu maior medo é o espelho se quebrar. E pela primeira vez eu vi meu pai chorando, porque ele tinha aquele medo de eu começar a andar com pessoas erradas, indo para o colégio e tudo mais. E aquilo me tocou muito, porque meu pai sempre foi uma pessoa de espírito forte, né? Nunca autoritário, aquelas coisas, mas um pai extremamente bom, mas sempre com aquela postura de pai, né? Firme. E de repente aquela lágrima fujona caiu e aquele momento especial me marcou muito e me fazia sempre lembrar, olha, eu vou cometer alguma desventura aí, melhor eu recuar, porque eu lembrava da cara do meu pai com medo de eu partir por uma coisa que não o agradasse. Vou usar sua trilha sonora, sua trilha musical do ponto de vista emocional, me permita.
Espelho tem o início nascido no subúrbio, nos melhores dias, com votos da família de vida feliz. E além do espelho, tem uma mensagem da relação de pais com filhos. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olhe, não sou eu. Nesse caso, que é a segunda versão que ele trata com isso. Estou usando, lógico, a refração do tempo e da memória, para usar a questão sensorial, para colocá-la dentro desse teu tempo, do seu tempo, do Tiago César. O início do século foi marcado para a sua história e para um monte de jovens com um movimento onde os pais, em busca de sobrevivência, que é uma palavra comum a quase todas as famílias brasileiras, por uma realidade socioeconômica, de viver a fase das privatizações. Não sei se você teve oportunidade agora, mais adulto, de ler o Privataria Tucana, mas certamente ouviu alguma coisa a respeito. Como você, olhando agora de novo para esse espelho, olha essa questão da fase de famílias inteiras que mudaram completamente as suas rotinas em função de uma decisão de Estado? Olha, por várias razões, sem entrar no mérito, nós não vamos mais ter essas estruturas dirigidas por servidores públicos, mas pelo setor privado. Bom, minha família viveu isso e sentiu na pele. Eu vou concentrar mais na questão da telefonia, porque é de onde minha família vem. Okay. E eu pude perceber literalmente a destruição de vários lares, inclusive com pais de amigos meus que eram rimo de família, né, que costuma se falar, e se suicidaram porque era a única fonte de renda, tinham carreiras há mais de 20 anos e tudo mais. Então, foi um período muito difícil, até porque do dia para a noite cortavam-se os empregos e simplesmente despejavam como se fossem números. E aí, tinha-se o direito, sim, de ingressar na justiça. Pois bem, demorou mais de 20 anos aí para ações de muitos saírem. Então, aquele mínimo de direito que ele teria no momento de uma rescisão também não foi conferido. Ou seja, foi de tormenta total, né? E nós verificamos ainda hoje que essas privatizações não trouxeram as efetivas promessas que impunham naquele momento, que seria a ampliação e a concessão de melhores serviços. Haja vista que basta jogar no Procon qualquer pesquisa rápida, as operadoras de telefonia são as recordistas em reclamações, em seguida dos bancos, né, que também muitos foram privatizados, inclusive o nosso saudoso Banespa. Então eu não sei até onde essas privatizações realmente trouxeram os benefícios que os estados. E falando em família, eu só vejo o prejuízo. Se você pegar o conceito da questão das concessões, entrando mais um pouquinho nele, você tem, vou pegar duas áreas simbólicas, a telefonia está ligada à história da sua família, como você contou, dois nossos aqui. Nós perdemos nos anos 90, isso é um dado estatístico que como jornalista tive a oportunidade de levantar, mais de 9 mil postos de trabalho de média remuneração, de média para alta remuneração, ligados às centrais regionais, além de perder o ponto referencial no centro do estado de São Paulo de serviços na área de telefonia, na área de energia elétrica, na área de subestação, de transmissão, Telesp, USP, Embratel, em todas as áreas, setor bancário e outros serviços tais. A cidade empobreceu. Não só por essa razão e por outras razões. Agora eu vou dar um pulo histórico do nosso recorte para cá. Você acaba de participar aqui na Câmara Municipal de uma série de audiências públicas que envolvem a questão urbana. A disputa da terra se ampliou aqui. Nós temos movimentos de também mais de 3 mil famílias ao nosso redor em núcleos procurando por moradias. Como o jovem Tiago olha para essa realidade? Os governantes, eles já sabiam desse histórico. Nós estamos gravando aqui em 2017, estamos falando apenas 16 anos do ponto de vista do recorte histórico, mas nós continuamos produzindo pobreza. Bom, a cultura do Brasil
para produção de pobreza. Eu acredito que nós vamos às escolas buscando, de uma certa forma, primeiro sobreviver e depois nós somos educados a pisotear se conseguirmos sair da pobreza. Por exemplo, eu saí da pobreza extrema, entrei na classe média, agora para eu me manter na classe média eu tenho que pisotear quem é pobre. E eu acredito que é uma cultura extremamente perigosa, primeiramente, e pejorativa, porque vai criar um ciclo vicioso e acaba sendo até violento, né? Porque aquele anseio de manter um poder através de uma certa violência que pode ser, como o sociólogo Galton fala, pode ser a cultural ou a estrutural. Então, ela é perigosa e diante disso, eu sou extremamente receoso com aquilo. Agora, a questão da terra, obviamente, é perceptível que a nossa cidade cresceu em questões populacionais e eu acredito que houve uma falha tanto do legislativo quanto do executivo já prever situações para um futuro, né? E eu acredito que isso passa a ser um problema de gestão, porque é necessário nós imaginarmos como a nossa cidade estará daqui 20, 30 anos. Inclusive, se imaginarmos as nossas ruas principais, a Rodrigues Alves, aqui em frente à Câmara, ela é extremamente estrangulada por um fluxo de movimento que tem, a própria Duque de Caxias, né? E eu acredito que já passou do momento de nós imaginarmos outras situações, outras vias, de repente com desapropriação de alguns terrenos para alargar. E nós não vemos isso em bairros também, onde há o crescimento. Por exemplo, se imaginarmos ali na famosa Avenida das Mangueiras, indo para o cemitério, estão sendo construídos diversos empreendimentos com uma rua de mão dupla, né? Então ali já existem vários empreendimentos, Tivoli, dentre outros, é a saída de Piratininga e quero ver quando, de repente, colocar mais 2.000 famílias naqueles empreendimentos, como que vai sair? Ninguém mais vai chegar cedo no serviço, se quiser passar por ali. Ou seja, há uma falta de planejamento a médio e longo prazo, principalmente nas questões populacionais, a questão de saneamento básico. Temos aí a falta de saneamento, saiu até acho que no Fantástico desses dias, né? Que gera um problema com saúde, que diante disso a falta de saúde traz problema na educação, enfim, no emprego, geração de renda e tudo mais. Então, há um déficit, acho que estatal, de previsão. Aliás, se a gente pegar só a questão do saneamento, que é um outro recorte aqui do nosso bate-papo, a gente poderia se sentir bastante frustrado, porque no caso do saneamento, criamos um fundo em 2005, do ponto de vista legal, estou falando criamos do ponto de vista da sociedade, que é lógico, ao qual pertencemos, arrumamos dinheiro para financiar e não conseguimos realizar a obra até agora. Dá uma frustração quando jovem, quando você olha, conversa com os meninos nas outras causas tantas e vai fustigar essas questões públicas e fala, meu Deus, a minha geração não vai alcançar isso de novo. Então, é extremamente frustrante, não só a questão do saneamento, mas ela em especial também traz porque ela decorre diversas situações, né? Principalmente na saúde pública. Temos aí surtos de dengue, surtos de chikungunya, entre outras possibilidades que o vírus tem nas mutações. E de repente, com acesso à água limpa, água tratada, nós conseguiríamos minimizar o que obviamente potencializaríamos o nível de produção, cairia o absenteísmo nas empresas, porque operário saudável é operário produzindo e tudo mais. E ver que nós temos o dinheiro e falta projeto, para mim, é o cúmulo do absurdo, né? Não tem nexo, você conseguiu o mais difícil, conseguiu o mais e não consegue o menos, né? Que é executar. E não falta mão de obra, se imaginarmos, né, ao nível de desemprego estrondoso. Então, para mim, nada justifica esse tipo de situação. Vou conversar um pouquinho com o jovem agora, que é quem você tem, por várias razões, conversado mais próximo. E pegar um entre vários possíveis elementos. O imediatismo,
de um lado, o ímpeto, a boa energia dos impulsos que estão, até do ponto de vista biológico, brotando instantaneamente, a todo instante, dentro de cada um dos jovens, e do outro lado, essa questão do senso coletivo, da ideia de que pertencem ao mundo, e o senso coletivo, a gente gosta ou não, é cheio de regras, algumas delas a gente não gosta. Como você vê essa questão da relação entre o imediatismo e o ímpeto do jovem em várias de suas causas? Certo. Bom, a nossa juventude hoje é chamada da geração Z, né? Foi a Y, E agora estamos na Z, a próxima acho que vamos colocar numerinhos na frente para identificar, não sei. Mas ela é conhecida pelo acesso à internet, pelo próprio imediatismo, diante das próprias relações e tudo mais, né? Isso tem duas vertentes, ela, dependendo do ponto de vista, pode ser bom e pode ser ruim, né? Bom porque as pessoas deixaram de fazer valer alguns princípios do relacionamento humano, que é o contato, que é o buscar, o aguardar. E isso é extremamente perigoso para a sociedade, porque o ser humano ele é um ser social e nós não podemos confundir redes sociais com uma vida social, né? Em contrapartida, a vida de tecnologia, ela nos propicia uma velocidade em acesso, em contato, em chamamento, em criação de clamor público ou de certos segmentos, né? O que é muito bom. Haja vista as manifestações aí da Primavera Árabe, as nossas de 2013, sim, até o Fora Dilma, né, que tivemos aí o ano passado, ela propiciou um chamamento, concordando ou não com as bandeiras levantadas, ela te dá essas possibilidades. Então, é bom em certo momento. Agora, o jovem, de fato, ele necessita compreender algumas questões. E eu vejo que, no nosso caso, a cidadania brasileira, a cidadania, quando eu digo exercer o papel de cidadão, exercer as funções junto com o Estado, cumprir os nossos papéis, não é só ter o RG e achar que é cidadão e pode sair gritando aos quatro ventos. Ela é muito recente, nós não tivemos esse tipo de cultura e hoje eu vejo que, de uma certa forma, de um jeito meio esquisito, ela tem nascido, né? O que é extremamente importante. E eu acredito que, graças à internet, né, as pessoas elas começaram a gritar, muitas dizem, pô, ele é rebelde sem causa, ele está aqui, ele só quer fazer barulho. E de um certo ponto, eu acredito que isso é bom, porque antes eu considero nosso modo hoje como uma criança, um bebezinho. Antes nós sentíamos dor e sequer chorávamos. Hoje nós já sentimos dor e choramos. Nós não sabemos identificar se estamos com cólica ou com fome, mas já choramos. E o que é ótimo. É ótimo para um desenvolvimento, é ótimo para uma nova reflexão. E com o amadurecimento, eu acredito que, dentre alguns anos, esses jovens que têm aquele ímpeto, que querem virar o ônibus e tudo mais, ocupar, eles vão compreender que algumas posturas são necessárias. Sim, de repente, uma energia maior sempre traz uma comoção e uma movimentação na máquina pública, mas que nem sempre esse tipo de energia é necessário, que às vezes uma boa conversa pontuada, de repente, pode ser muito mais receptiva e trazer um clamor muito maior, até porque nós sabemos que tem a questão da opinião pública e enfim, claro, né, Vou compartilhar com você dois fatos, só das gerações diferentes aqui, mas que têm alguns conteúdos e simbologias muito parecidos. No final dos anos 80, eu vim para Bauru para fazer jornalismo na Unesp e eu fui pintar a cara na rua. Confesso, olhando para o tempo, sem compreender todas as nuances do problema, como todo aprendizado da fase da juventude, mas guardei algumas simbologias. A questão da caça aos marajás, a questão da corrupção com PC Farias, com a questão da família Collor, e isso para mim era suficiente do ponto de vista de escolha de valores, que aquele homem deixasse de ser o comandante da nação.
fazendo essa refração no tempo agora para a moçada que veio da rua, que você vai acompanhar mais de perto, para a gente poder compartilhar isso. De novo, tem o elemento da corrupção no meio, só que arraigado com uma situação nova. E eu queria compartilhar isso, como que você viu que dentro dos jovens que você conversou tanto, como que eles lidaram com esses dois extremos. De um lado, um governo legítimo, que boa parte da juventude queria dizer, não pode, se a eleição é pelas urnas, tem que ser tirado nas urnas, tem que preservar essa escolha da sociedade. E de outro lado, poxa, mas esse governo que está aqui está sendo acusado de ter colocado uma quadrilha dentro do poder, com todos os efeitos, com mais gente junto. É verdade. No meu caso, a escolha me parecia mais fácil que essa, é isso que eu estou querendo dizer, porque não tinha o contravetor nessas histórias aí. Como você vê esse momento agora, olhando para ele, já que ele é tão recente? Olha, é um momento de uma análise extremamente difícil e até perigosa, né? Já visto que acho que o Brasil ele virou um país de dois polos, ou você é coxinha ou você é mortadela, e sendo que isso para mim parece-me uma discussão até pobre, né? Porque o problema da corrupção ela é muito mais vertical e muito mais profunda do que a análise de um partido ou de outro partido, né? Tanto é que os processos que nós escutamos na televisão, até porque há uma dificuldade extrema de ter acesso a esse tipo de processo. Eu estive em Brasília o ano passado, tentei ver alguns e é impossível, não, mesmo sendo advogado, não deixam. O que acontece é que a corrupção não está somente no poder executivo. Nós verificamos aí o presidente da Câmara dos Deputados sendo preso, todos os assessores sendo presos, o governador do Rio de Janeiro sendo preso. Então, se nós puxarmos a corda, nós vamos prender, talvez... O Congresso virou uma grande delegacia de polícia, Exato. se levar em conta o número de acusados. Exato. E, para mim, isso daí gera uma insegurança, tanto política, institucional e jurídica, né? Que até para ter uma opinião fica difícil. Haja vista que parece que a estrutura está corrompida. Tinha que tacar fogo, demolir, falar assim, ó, nem em Brasília vai ser de tanto pecado que aqui tem, né? Vamos brincar com a Bíblia, fazer uma analogia, Sodoma e Gomorra. Destrói tudo e vamos construir outro lugar, porque parece que não tem mais proveito. E aí depois convidado ao Supremo o Alexandre de Moraes, que tem uma relação íntima com o governo e com muitos dos que são acusados pelo esquema. Então, você fala, meu Deus, parece que tudo está corrompido, o executivo está corrompido, o judiciário está corrompido, o legislativo. E eu não acredito que o impeachment, vamos usar a palavra, tenha sido a melhor postura, até porque não se localizou até hoje a verdadeira culpa da presidente e de alguns outros, né? E levando-se em conta que o Brasil necessita de muitas outras investigações e que cada dia tinha investigação, eu acredito que tinha que haver um novo chamamento para criar uma política nova e, de repente, criar leis mais punitivas a pessoa, e mais céleres, códigos de processo e tudo mais, para que tivesse um julgamento mais veloz, para que o acesso à justiça seja aquilo que nós chamamos eficaz, respeitando o princípio da duração razoável do processo, a economia, dentre outros princípios processuais constitucionais que hoje não são respeitados em quaisquer instâncias do país. Por outro lado, tentando olhar por um vetor, não é aqui nem ufânico e nem exageradamente positivista, mas esses jovens tiveram a oportunidade de ir para a rua e experimentar suas aflições e suas angústias. E quando eles tiverem, daqui a 10 anos, que a gente fez uma brincadeira com o tempo, que nosso convite do tempo de amadurecimento, eles vão estar exatamente nos nossos estágios e falar, poxa, eu estava disputando valores. De certa forma, eu estava dizendo, olha, assim não dá,
esses valores não me pertencem, não é o país que eu quero. Que eu desejo. Isso pode criar, não sei se a gente está sendo, ou eu estou sendo exageradamente otimista aqui, criar um embrião para as novas gerações, dizer, olha, não dá, a convulsão social não pode atingir esses limites que nós estamos, ou a gente vai rasgar de vez o tecido social. Olha, o Brasil, primeiro que ele tem um problema muito grande que é a continentalidade dele, né? É extremamente, se nós andarmos pelo país, nós teremos diversas opiniões e todas serão contrárias, você não vai conseguir unificá-las de uma certa forma. Mas eu acredito que o clamor social, de uma certa forma, ele já iniciou. Nós verificamos até em publicidades de veículos, né, a chamada, olha, nós estamos cansados da corrupção, nós não queremos mais a forma de governo e tudo mais. Então eu acredito que isso pode ser um embrião muito positivo para a construção da cidadania. E a própria internet, acredito que é um dos maiores veículos para isso, onde a população tem tido acesso a informações que talvez há 10, 20 anos atrás era impossível, né? O problema que eu tenho visto é, cada vez mais, em contrapartida, tem surgido mentiras na internet. Talvez não por jornalistas, e acredito que jornalistas sérios não fariam isso, mas de repente as pessoas criam certas falácias e aquilo viraliza no vocabulário de internet. E aquilo passa a se tornar uma grande verdade, porque as pessoas ainda não criaram a cultura de pesquisar realmente. É um problema da internet, você só lê a manchete, né? Então, isso pode trazer um grande problema e muitas vezes, né, aquilo que tem sido posto na internet não passa de um clickbait, né, que é a isca de clique para você clicar e aparecer uma publicidade, mas coloca bomba, Lula foi preso, sei lá, né, Temer foi deposto, explodiu o avião, e nada disso aconteceu e passa a ser uma verdade. 1 milhão de pessoas compartilham. Já foi, né, e muita gente tem sido conscientizada por manchete, o que é muito perigoso, né? Mas eu acredito que, de uma certa forma, muita gente também tem tido proveito, tem mergulhado. Nós tivemos aí há 2 anos as questões das ocupações escolares e hoje, né, deu para ver o reflexo de muita gente. Eu conheci muitos meninos que eram meio perdidos em questões diversas, principalmente da questão escolar, não gostava muito de pegar na caneta e tudo mais, e hoje foram todos aprovados em vestibulares de universidades públicas, né, nos mais diversos cursos, e tomaram gosto a partir de uma convulsão social. Então, eu acredito que pode ser positivo, e a internet, ela tem aquela característica de trazer um sentimento de pertencimento, né? Opa, eu participo disso daqui, eu quero dar minha opinião. Por mais que muitas vezes a gente escute coisas, nossa, grotescas, né? Fala, essa cara, ele Talvez seja o melhor porta-voz do jovem que está querendo pertencer ao mundo. A gente conversa muito com psicólogos e a expressão pertencimento é bastante recorrente. A internet não foi só aproximação de facilidade de comunicação com todo o seu viés. Ele acabou permitindo o cara ter uma janela para ser ouvido de alguma forma. Exato. Tem até um livro que eu gosto muito, é do Manuel Castells, ele é espanhol, se não me engano, que chama Redes de Indignação e Esperança. E ele toca bastante essa questão das manifestações, principalmente as criadas a partir dos movimentos de internet. A Primavera Árabe, a da Tunísia, as francesas, as nossas, enfim. E dá para perceber que a internet ela deu uma certa coragem. E também criou-se o empoderamento das pessoas. E, de uma certa forma, a revolução, seja ela qual for, de pensamento, ela não se faz sozinha. E a internet, ela tem o botão de dar o início, porque
tem a convocação, as pessoas geralmente se reúnem e pessoas reunidas, elas tomam coragem de falar na tribuna, por mais que seja eleito um representante daquela turma toda, mas tem um empoderamento das pessoas, nós queremos falar sobre isso. Por mais que muitas vezes o escolhido fale um caminhão de besteiras, mas é aquilo que elas estão sentindo naquele momento. E é importante a gente ressaltar e até saudar esses tipos de iniciativas, seja de jovens ou não. Usei escolhas de vida ali no início do Câmara Livre. Por que você escolheu o direito? Que circunstâncias o levaram recentemente a trilhar este caminho? Com 18 anos eu prestei um concurso para agente penitenciário, né? E fui trabalhar na P1 Campinas Hortolândia. E antes disso eu fiz elétrica e tal, só que eu nunca gostei de consertar coisas, eu sempre gostei de pessoas, né? Minha paixão é gente, adoro, né, estar com gente. Levar choque humano. Exato, né? Essa para mim é a melhor coisa. E naquele ano eu tinha prestado psicologia, aí eu acabei ficando por um ponto aqui na Unesp, fui trabalhar em Campinas. E eu falei, agora que estou trabalhando, vou pagar minha faculdade, vou voltar mais para Bauru, não. Cheguei na PUC, foi até engraçado que dava o valor do meu salário inteiro e mais R$1. Coincidentemente. Eu trabalho e pago a PUC, o resto... Aí eu pensei, poxa vida, ainda não desenvolvi a fotossíntese, né? Então não vai dar muito certo isso daqui, não. Aí eu fui correndo, falei, o que vai mexer com gente aqui? O direito, de repente eu faço lá na frente, psicologia forense, aquela coisa meio de moleque, né? E acabei optando pelo curso, fiz a prova, na época, nossa, eu estudava demais, passei muito bem na PUC, teria direito a bolsas. E aí eu cheguei no meu diretor, ele comentou comigo sobre a possibilidade de eu ser transferido, né? Falou, pode ficar tranquilo que dia 4 de janeiro eu assino tua transferência para a região de Bauru e você faz faculdade para lá, perto da sua casa e tudo mais. Nem se matricula na PUC. Foi sério mesmo? Sério. No dia 27 de dezembro daquele ano de 2005, ele foi preso em envolvimento ao PCC, facilitar transferências. E eu brinco que minha transferência foi presa junto com ele, né? Junto com ele. E aí acabei iniciando na IT. Mas aí estava a questão do tempo e da localização, da sobrevivência. Mas o direito já tinha despertado em você. Eu gostava, até porque... Mas se tivesse sido psicologia também... Teria adorado. A relação humana aí. E foi engraçado que do dia que eu caí no direito e comecei a ter aquelas primeiras aulas de direito constitucional, né? O direito universal. Falei, nossa, esse negócio é no mais juvenil, é muito louco, que coisa demais. E aí eu me apaixonei. E aí logo eu conheci alguns advogados e falei, nossa, é essa profissão mesmo que eu quero ser, é isso daqui que eu quero por tudo. E até os professores brincavam, quem quer ser juiz? A classe inteira ligava, promotor, outra parte, delegado. E advogado, sempre era eu e mais um gato pingado. E por que você quer? Primeiro que advogado pode ter placa, né? Você coloca um letreiro grande, nunca vi juiz ter placa. Eu quero meu nome brilhando no céu. E ser chamado de doutor de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? E segundo, que eu brincava que eu nunca tinha visto um juiz tão rico igual o Nelson Pascoaloto, né? Então, se ele chegou, eu chego. Ainda estou bem longe, mas quem sabe. Então, de início foram essas brincadeiras e depois eu fui tomando gosto tal, pelos estudos e vi o quão importante é a advocacia para a sociedade. Claro. Né? Não só para servir o meu eu ou minha parte financeira, mas servir a sociedade de uma forma que possa colaborar para o desenvolvimento. Vou pegar a fração desse seu tempo aí que eu não sabia, por isso que o Câmara Livre percorrer as trajetórias é muito interessante. Do pouco, no sentido de tempo que você pôde conviver com a experiência, é possível o cara entrar no sistema prisional e ter alguma chance de se ressocializar? Olha, eu brinco que você não ressocializa quem não foi socializado, né? Então, é muito difícil. As condições
dentro de um presídio são subhumanas, é terrível. É um covil. É um covil, Colocar o aquilo cara- são masmorras. E olha que lá onde eu trabalhava na P1, na época, as maiores celas eram para 5, tinha 9, não tinha uma hiperlotação como nós percebemos na grande maioria. Mas já é uma superlotação, né? De 5, tem 9, tem alguém dormindo no chão. Tem sentido segregar para você, pegar os pesos por... De certa forma tem alguns lugares que já tem regime diferenciado, mas eu digo segregar mesmo os casos de estupradores, com homicidas, com latrocidas, diferente dos casos comuns, menor potencial ofensivo, já, a lei já tem alguns instrumentos, mas na prática, se cair para o sistema, vai todo mundo para o balaio. Vai todo mundo. Eu acredito que há necessidade, sim, de, dentro de uma prisão, ter departamentos. Até porque, em um caso esse eu sempre trago, teve uma dupla de irmãos que mataram um padrasto. Daí você fala assim, poxa vida, mataram um padrasto. Mas por que mataram um padrasto? E como mataram? Eles mataram a panelada de pressão. Pô, extremamente violento. Mas por quê? O padrasto estuprava eles de criança e todo dia batia na mãe. E chegou um dia, eles criaram um corpo, falaram, vamos pegar esse cara. E mataram. Justifica? Sim. Mas colocar eles no mesmo caso dos outros homicidas... Eles são realmente bandidos? Eu não os enxergo como bandidos. Ele fala, meu único crime foi matar meu padrasto que quebrava a cara da minha mãe. Para mim é difícil colocá-lo numa mesma posição. Daí teve um outro caso de um preso, que me lembro, carioca, que eu trabalhei num período dentro da cozinha da cadeia, então ficava conversando com eles o dia todo. Ele me dizia, Thiago, eu cresci vendo meu pai matar, minha mãe se prostituir e meus amigos fazendo aviãozinho para comprar um tênis bonitinho que o Playboy tinha lá na Zona Sul. Então, a minha vida foi matar, minha vida foi roubar. Se eu quisesse comer, eu tinha que roubar o mercado. Então, o que foi ensinado para essa pessoa? Ela é como se fosse uma lavagem cerebral. Ele foi educado para aquilo. Né? Ele só viveu aquilo, ele não conhece o certo e errado. Para ele, o certo é roubar. Eu estou com fome, eu roubo. Eu quero esse brinquedo, eu tomo. Então, é muito difícil, nessa situação, você simplesmente olhar e falar, olha, furto, pena de tanto a tanto, roubo, pena de tanto a tanto, sendo que existe um contexto histórico, um contexto social muito maior do que a própria conduta típica do agente. Tiago, você bem sabe como ser humano que a questão da autoestima relacionada à fala e a questão visual, ela tem profunda relação com a formação do indivíduo. E por ter sido na origem fissurado, sabe que isso vai muito além da relação de ser aceito no meio, porque eu contei para você antes aqui de, felizmente, ter tido a experiência humana de conviver todo ano com dezenas de ribeirinhos no meio do Amazonas que são fissurados, onde as famílias aí sim são segregadas do jeito mais complicado. Essas mães ficam desesperadas, não sabem o que fazer, escondem eles dentro de casa. Isso gera uma coisa brutal do ponto de vista do interior dessas crianças. O que você pensa sobre esse universo? Olha, a questão da fissura é uma questão muito grave no Brasil, muito embora tenha a população tenha pouco conhecimento. Como falei há pouco, existem estudos da OMS que diz que a cada 650 nasce uma pessoa fissurada. Então, o universo de fissurado é muito grande. E existem vários graus de fissura. A minha, no caso, foi palatal, lábio e palato, e não tive outras falhas, né? Mas existem fissuras que afetam a formação cerebral, a respiração e tudo mais. Então, há uma necessidade, primeiramente, de que a fissura seja reconhecida como também deficiência. Haja vista que pode culminar na deficiência de uma fala, de audição ou até de cognição. Ponto. Para mim, eu tive a sorte dos meus pais
se mudarem para Bauru, largarem os cargos, as pretensões que tinham e até reduzir salários para vir para cá. E meu tratamento andou de vento em popa, porque eu era encaixado e tudo mais. E para nós, a fala sempre foi uma questão de interação, né? E isso é super importante, porque é um meio de comunicação. Se você não consegue comunicar-se, você não vai passar para o mundo suas necessidades. Então, ela é fundamental. E no caso da fissura, há a possibilidade de reabilitação. E graças a Deus eu tive a total reabilitação, não tenho mais necessidades em relação ao hospital, mas são casos que nós necessitamos trabalhar melhor a questão da estrutura pública, não segregar, porque há a possibilidade de tratamento, temos que saber que existem os tempos de tratamento, né? Que nasceu fissurado, exato, cada etapa. Leve ao hospital especializado, converse com os assistentes sociais, os médicos também têm que ter conhecimento do que é a fissura, já que é uma síndrome que acontece aos montes, precisa ser melhor divulgado pelo próprio Ministério da Saúde, né, para que haja o acesso ao devido tratamento, né? Então, é necessário. Tiago César, a gente faz recortes aqui, queria agradecer você, fazer esses recortes de vida, no sentido, né, do tempo e dos conteúdos, para que a gente possa transferir informações para as outras pessoas e vamos continuar no dia a dia como jornalista, acompanhando os nossos outros recortes das nossas aflições sociais. Obrigado por ter vindo compartilhar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu acredito e pode contar comigo para o que precisar. O tempo é só uma fração, mas ele faz recortes. Se você olhar para a sua história, para o seu plano, para o seu espelho, você conseguirá ter o universo ao seu redor para ver qual é a sua trilha. Siga. Até o nosso próximo Câmara Livre.